exemplos e modelos de novas políticas de corte liberal pelo governo federal. Por exemplo, parceria público-privada, uma invenção das experiências urbanas hoje transformadas numa maneira de articulação entre os interesses do Estado e os interesses do capital. Então, não só esse rol não está sendo desatado, como eu acho que o que está acontecendo na cidade pode fortalecer o viés neoliberal da política macroeconômica. Especialmente se nós não tivermos mais o efeito cheiro. Aí fica mais difícil essa política híbrida acontecer. O que eu faço? Termino aqui? Bom, deixa eu só, para não ficar... Eu acho que tem um tema que interessa muito a nós aqui, né, que é a total desadaptação. O script poderia fazer uma síntese agora do que é esse Brasil diante dessa nova economia localizada, e nossos ativos, passivos e tal. Mas, enfim, eu acho que seria interessante, já que está na universidade, falar sobre esse tema que é, não obstante uma sociedade urbana complexa como a nossa, que se organiza numa rede urbana também complexa e diversificada, que constrói novas espacialidades, novas configurações que não são mais passíveis de serem compreendidas apenas através de uma visão urbana da cidade. Ou uma visão da cidade enquanto uma realidade, numa escala local. Nós temos hoje realidades que estão entre o regional e o urbano. Nós estamos completamente desadaptados em termos de produção de conhecimento à conta dessa realidade. Esse gráfico aqui é uma árvore dos setores, subsetores, áreas e sub-áreas, nos quais o sistema de ciência e tecnologia se organiza para fazer sua política científica e tecnológica e para fazer também a sua política de formação. Portanto, CAPES e CNPq. Então, todos os projetos são classificados em uma dessas caixinhas. Nós vamos encontrar o urbano, o dimensores do urbano, que numa realidade como essa, necessitaria estar juntas para produzir um tipo de conhecimento adequado a essa realidade complexa, que gera um outro tipo de urbano, né? Em várias áreas, em várias cidades. Nas ciências sociais aplicadas, nas ciências urbanas e nas engenharias. Nós estamos aí também diante do desafio para o nosso desenvolvimento, que é a inexistência, por um lado, de conhecimento adequado para dar conta dessa realidade, que dá conta da capacidade que tem a nossa realidade urbana de alavancar o desenvolvimento nacional, e muito menos ainda, temos profissionais sendo formados com conhecimento adequado para atuar, ou como planejadores, ou como gestores nessa realidade urbana com essas características. E, além de não ter um campo de conhecimento organizado com esse propósito, a dinâmica de funcionamento, de expansão desse sistema é uma dinâmica de aumentar ainda mais essa fragmentação. A inovação que o Getúlio Vargas começa na universidade, a maneira como a universidade é organizada, disciplinar e tematicamente, passa pelas políticas setoriais, suas burocracias, suas clientelas, cria também campo específico que solidifica essa fragmentação e chega na própria política científica de formação que incentiva a proposição de projetos em cada uma dessas caixinhas. E não incentiva nada que seja transversal, um conhecimento que possa, de fato, sair não exatamente da pluridisciplinaridade, mas de um novo tipo de
conhecimento que atravessa esses campos, disciplinares e temáticos. Bom, essa era o meu ramo final, né? Mas eu vou encerrar por aqui, agradeço a atenção de vocês, a gente pode conversar, se for o caso, algum ponto que não tenha ficado suficientemente explicitado, até porque também eu não estou muito preocupado em explicitar, estou preocupado em lançar a ideia para a gente poder conversar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ribeiro. Então, eu passaria agora a palavra ao Dr. Cláudio Galdi, da Metroplano. Bom, boa tarde. Estou aqui representando o diretor superintendente da Metroplano, arquiteto Oscar Escher, que não pôde estar presente. Eu vejo que a palestra, enfim, a manifestação do professor Queiroz está anunciando um debate de alto nível que vai acontecer aqui e que, infelizmente, eu não vou poder participar. Nós tivemos o privilégio de acompanhar a exposição. Nós já tínhamos o compromisso assumido anteriormente, tínhamos informado, inclusive, a organização do evento. Eu vou procurar acompanhar o desenvolvimento das atividades no dia de amanhã, né? Enfim, poder continuar tendo esse proveito que a gente teve aqui nessa última hora. Mas eu fico, de certa forma, um pouco aliviado, porque eu estou cercado aqui de pessoas conhecidas e profundos conhecedores da região metropolitana de Porto Alegre. Então, quando o debate propriamente for canalizado para a nossa região, eu acho que a participação dessas pessoas que estão aqui vão colaborar e enriquecer bastante. O que aconteceu? Lá no impedimento do nosso superintendente, nós, como técnicos arquitetos, né, da casa, fomos convocados a participar e tão somente teríamos condições, vamos dizer assim, de trazer algumas situações que nos preocupam no dia a dia com relação à temática metropolitana e que tomam conta, né, das nossas atividades. E essas preocupações também, como eu disse, poderão ser compartilhadas aí pelos colegas que estão presentes. Mas uma delas é justamente essa avalanche de solicitações que estão chegando para nós e que estão nos dispersando, né, nos tirando a atenção, a concentração de outras ações, de outros projetos importantes que a gente nos quais a gente tem que trabalhar, que são as solicitações de inclusões de municípios em região metropolitana ou em aglomerações urbanas, e não só isso, mas como também a criação de novas regiões metropolitanas, né? Ou seja, o Rio Grande do Sul, que era dito como, parece, o estado que estava resistindo, assim, que estava se mantendo uma certa coerência em relação aos critérios adotados para a delimitação das regiões, parece que agora sucumbiu, parece que agora entrou nesse processo, e eu acho que deixaria isso como um tema para ser avaliado, né? O que está representando essa necessidade, né, que os municípios, enfim, que os cidadãos, de uma maneira geral, estão manifestando de pertencer, de alguma maneira, a alguma associação que se chamaria de região metropolitana, mas, na verdade, que conceito hoje a gente pode adotar como mais adequado, né, para embasar essa delimitação territorial, né? E eu trago aqui, lembro de alguns municípios que fazem mais de uma tentativa, inclusive, eles manifestam a intenção. Eu falo os municípios, mas que essas solicitações vêm através, né, da Assembleia Legislativa, através de lideranças, mas alguns deles tentam, num determinado momento, ser incluídos numa determinada aglomeração e do ponto de vista técnico, a avaliação não é positiva, e algum tempo depois eles tentam ingressar numa outra região. Então isso eu acho que está mostrando um sentimento, né, de querer pertencer, né? As vantagens do ponto de vista prático, mais objetivo, é um conjunto relativamente reduzido, né?
eu acho que o que está por trás é outro fenômeno, assim, é outra... né? E se realmente ainda faz sentido a gente adotar essa nomenclatura de regiões metropolitanas da nossa realidade, né? O que está significando hoje isso? Infelizmente, as manifestações técnicas que têm adotado como base para seus pareceres, né, os pareceres técnicos têm adotado os critérios mais convencionalmente utilizados para essa delimitação, não têm obtido sucesso, não têm sido sequer considerados nas decisões de aprovação. Então, isso constitui um problema do dia a dia que eu trago, né, de uma entidade metropolitana, né, que ainda entende que é possível a gente se fixar em questões mais amplas de planejamento e procurar avançar um pouco nisso. Eu lamento, realmente vou ter que me retirar, deixo essa questão, outras vão surgir, né? E agradeço muito, em nome da Metroplus, o convite para estar presente aqui no evento. Vou procurar, como disse, acompanhar amanhã também as exposições. Obrigado, doutor Clóvis. Passei então a palavra à doutora Carla Moroso, representando o Conselho de Direitos Econômicos e Sociais. Boa tarde a todos, né? Eu represento então o Centro de Direitos Econômicos e Sociais, juntamente com o meu colega Cristiano, que está sentado ali. E para contribuir, né, nesse debate, eu acho que a nossa contribuição vem muito pelo olhar, né, da nossa atuação enquanto movimento social, enquanto ONG, que atua junto às bases e que sente toda essa complexidade urbana a partir do cotidiano, né, das vivências e de uso desses territórios, desses espaços, e que, enfim, sempre tem uma leitura. Nós temos lá um trabalho de assessoramento jurídico e urbano, e realizamos agora, nos últimos 2 anos, uma pesquisa na cidade de Porto Alegre, abordando a questão do direito à cidade, direito à moradia, a partir de todos esses investimentos públicos que estão acontecendo, né? E a gente identifica algumas questões que eu acho que a gente pode estar trazendo para cá, para esse debate, né? Uma das questões é que se tem uma leitura, sim, de que houve um avanço significativo nas últimas décadas com relação a questão urbana e habitacional, né? Nunca se teve tanta norma, nunca se teve tanto debate, nunca se teve tantos instrumentos, nunca se teve tanto dinheiro, né? Mas, por outro lado, se verificam ainda muitas violações, né? Muitos conflitos de ordem urbana, ambientais, muita expulsão, né? Como foi relatado aqui como uma das consequências, né? O que a gente sente é que em algum momento, né, entre toda a construção histórica da reforma urbana e os tempos de hoje, né, dentro dessa conjuntura e dessa complexidade que foi muito bem colocada aqui, houve um divórcio, houve uma ruptura entre aquilo que se pensava enquanto direito, enquanto norma, né, enquanto programas, enquanto políticas, um descolamento daquilo que se implementou e para onde o dinheiro efetivamente foi direcionado e como ele foi colocado, né? Então, hoje a gente tem políticas desenhadas, né, com base em normas que foram concebidas durante mais de 20 anos de luta, e a gente tem na prática uma implementação, programas que convergem, né? A gente tem Minha Casa Minha Vida, que enquanto deveria estar lá trabalhando o déficit habitacional, passivo, a regularização fundiária, implementando os instrumentos, está muitas vezes reassentando famílias que estão sendo atingidas por obras de um outro programa governamental que era para desenvolver as cidades, para trazer infraestrutura, né? E que para isso acontecer, né, o planejamento muitas vezes, né, a gente vai lá na nossa luta diária, se abraça no plano diretor, se abraça nas regras, nas leis, nos direitos, e aí a gente vê que todo esse conjunto está na gaveta, né? Ele nem sempre veio para a vida, né? Então isso é uma
questão que a gente traz. Um dos problemas é que houve, então, assim, em algum momento, né, houve uma ruptura disso, houve um descolamento do que se pensou e do que está se praticando, né? Uma outra questão também que eu acho que ajuda na nossa conversa de hoje de tarde é que existe, a gente observa assim, uma inclusão social, né, das populações mais carentes, mas é uma inclusão na cidade, uma inclusão nesses processos que vem por um viés muito mais de consumo do que de direitos, né? Então, na realidade, tu adquire muitas coisas, tu consome, né? Mas tu não entende aquela tua moradia como um direito, o teu acesso à cidade, aos serviços, ele não está vindo junto com toda essa inclusão que está sendo posta, que ela é muito mais numa visão de mercado, né? Muito mais colocada está muito mais voltada a um projeto neoliberal, né? Do que um projeto focado em questões de direitos humanos. Um outro ponto também, que eu fui elencando ali, né, que a gente não pode deixar de fora, é que a gente vive numa sociedade que é urbana e que, nesse sentido, então, a gente tem a sua gestão, né, dessa cidade, ela é do Estado, né, ela é uma gestão do poder público. E aí, como é que esse poder público está, dentro dessa conjuntura, está se posicionando, né? A partir do que a gente tem vivido, assim, essa gestão ela não está acontecendo muito na sua, digamos assim, no seu papel de defensor do coletivo e do público, né? Existe aí um problema de papéis, né, que também foi colocado aqui, né, de como é que, muitas vezes, esses recursos públicos acabam sendo operacionalizados por uma lógica de mercado, por um viés da iniciativa privada, né? Ou porque se terceirizam os serviços que seriam de papel do Estado, né? Muitos programas, né? Lá, se a gente for lá para o detalhe, muitos programas do governo muitas ações foram terceirizadas, trabalhos técnicos sociais, ações de regularização fundiária, né? Que tem ali sim uma questão a ser pensada, até que ponto, né? O Estado não está fazendo essa gestão, né? E como está fazendo? E aí a gente traz duas questões, né? Se observa assim, uma leitura bem rápida, que tem um abandono do planejamento, né? O planejamento nessa hora some. Na realidade, chegou o dinheiro, né? Pensando isso no processo histórico, chegou o dinheiro, foram-se embora os direitos, né? E colocou-se o planejamento na gaveta, né? Então, essas coisas não estão dialogando no nosso entendimento, né? Um exemplo disso, né, são os próprios planos de habitação, né? Foram construídos, né, dentro de uma lógica de uma política habitacional, assim como os planos diretores. Então eles vêm, né, na esteira de todo um avanço normativo que chegou em políticas, que foi pensado em programas. Então lá planos diretores, planos de habitação, dentro daquela lógica de centralização de recursos, descentralização da gestão, né? Também isso é uma outra questão que foi colocada aqui também, que a gente pode estar pensando. E aí esses planos de habitação, elaborados com recursos públicos, né? Muitas vezes por empresas privadas, né? Então é uma empresa privada pensando a política habitacional do município, né? Lá na ponta. Então isso também é uma questão de se pensar. E esses PLIs, então, que deviam estar sendo colocados em práticas diante desse montante de recursos que estão disponibilizados, esses planos diretores e seus instrumentos maravilhosos que deveriam estar sendo operacionalizados, eles não saem do papel, né? Então, se a gente pegar lá na prática, no ato de pesquisa, e olhar lá um plano plurianual de município, ele não dialoga com aquele planejamento que está posto dentro daquele documento chamado plano diretor ou plano de habitação. Então a política vai para um lado e, né, o dinheiro tá do outro. Há um divórcio aí. Não sei se é a palavra certa, né, mas é mais ou menos por aí. E existe também aquelas situações, né, que eu acho que num país do tamanho do Brasil a gente não pode deixar de considerar, que ao mesmo tempo que existe aquelas estruturas de gestão que operam
Opcionalmente, por uma lógica de mercado, que é o que acontece nos grandes centros urbanos, a gente tem outros milhares de municípios que não têm a menor condição de atuar dentro da lógica que está pensada. Não tem condição institucional, não tem estrutura, não tem técnico, não tem conhecimento, não tem como fazer. Municípios, inclusive, inseridos em regiões metropolitanas que têm 5 mil habitantes. Né? Isso é uma realidade. Né? Então, isso é uma realidade e ela é bem desafiadora. Assim, né? Como é que tu trabalha uma metrópole e tem um lar metropolitano com essa diversidade de questões? Então, eu acho que... Eu anotei mais algumas outras coisas, né? Mas acho que, em função do tempo, eu me encerro por aqui. Obrigada. Muito obrigado. Então, a palavra está à disposição, temos 2 microfones, infelizmente temos que encerrar às 17 horas, que é outro evento no mesmo lugar. Meu nome é Milton, sou doutor em Sociologia e tenho trabalhado essa questão do tema da cidade e gostaria de trazer aqui fazer uma reflexão aqui com vocês, a distância que existe entre a gestão, a capacidade de gestão dos municípios brasileiros, dos gestores, a política e essa realidade que o professor Queiroz colocou, da cidade enquanto realidade complexa inserida numa rede de relações internacionais. Então, quando a gente olha, por exemplo, a experiência do plano diretor, que foi uma grande expectativa depois da Constituição de 88, que orientou as leis orgânicas municipais, gerou toda uma participação social intensiva, o que resultou dos planos diretores? A gente percebe que, nesse sentido, mudança, parece que houve muito mais continuidade da política tradicional do que mudança. Então, a avaliação dos planos diretores, enquanto resultado, quase foi esse. Inclusive, aqui em Porto Alegre, toda a discussão da mobilidade urbana, dos investimentos da Copa, passou por fora da discussão do plano diretor. Isso acho que foi uma grande frustração da sociedade civil que se envolveu tanto. Uma bola nas costas, literalmente, foi o que aconteceu em Porto Alegre. Eu acho que uma descontinuidade aí, e que é preocupante, porque em termos de gestão, a capacidade do Estado em formar profissionais qualificados para tratar da mobilidade, da questão ambiental, é cada vez mais precária. Eu acho que aí tem relação com essa formação também fragmentada. Só que a política e os partidos políticos não estão estimulando esse tipo de envolvimento. Então tem uma separação, eu concordo com essa intervenção do divórcio, que produz uma espécie de sociedade esquizofrênica. Então, de um lado, a política, no momento eleitoral, trata de algumas questões, e depois os projetos com dinheiro é outra questão. São questões separadas que não se conectam. Agora, o desafio, acho que está colocado numa reflexão, até que ponto isso é sustentável. Então, a gente tem visto aqui no Rio Grande do Sul mesmo as questões ambientais, onde discussão, e os gestores estão cada vez mais desqualificados para esse tipo de enfrentamento. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre essas distâncias e até que ponto isso funciona também como uma barreira para o próprio desenvolvimento sustentável das cidades. Próximo. Boa tarde, eu sou Eleandra, sou pesquisadora do Observatório de Metrópolis. Desculpa, e queria comentar o que o professor Luiz falou em relação à questão do federalismo e essa questão dos arranjos mesmo, né? Porque a gente tem, na Constituição de 88, nós temos lá as unidades federativas que é a União, o Estado e os municípios, né? Como o professor já referiu. Então, assim, tem esse vazio que ficou, né, de institucionalidade metropolitana, digamos assim. Eu me refiro a isso porque a gente está pesquisando o capítulo 9, que é o tema da governança e dessa trajetória de institucionalização, né? No caso da RMPA, quando tem uma volta para a agenda depois de 23 anos, agora em 2011, né, que se constitui um novo arranjo, os principais interlocutores falavam em construir um quarto ente. Eles diziam isso, é necessário ter um quarto ente. Né? E aí se pensa várias figuras, no caso aqui se discutiu consórcio, enfim. Então, assim, essa questão desse vácuo
que também, em alguma medida, se relaciona com essa coisa de estar fora da agenda, enfim, como se isso também, em algum outro lugar, também já reverberou-se. E também, só para concluir, tem o próprio tema do Estatuto das Metrópoles também, né, que também ficou meio que nesse âmbito, meio de, sei lá, um certo limbo, enfim, se pudesse fazer referência também. Obrigada. Mais alguma questão? Por enquanto, professor Fedósio tem um convite. Só queria aproveitar o tempo, até antes do final do encontro, aproveitar a presença de vocês para reafirmar o convite pela continuidade do fórum, que se dá amanhã, continuará amanhã, não aqui, mas na FEE, no centro da cidade, onde teremos vários temas, de acordo com a programação, que são resultados da pesquisa que nós estamos realizando sobre a região metropolitana de Porto Alegre, com a presença também de pessoas e entidades que tratam desse tema metropolitano, inclusive a questão, por exemplo, da governança metropolitana, dentre outros. E também eu já queria aproveitar e agradecer ao professor José Vicente Tavares, seu IDEA, não só pelo apoio como instituição da qual nós fazemos parte, mas também por todo esse fórum que continua amanhã, pelo apoio todo dado nesse sentido. Bom, obrigado. Obrigado. Então, a palavra ao professor Luiz Queiroz. Olha, acho que já falei demais, mas eu acho que nós estamos diante de um impasse enfim, que precisa ser politizado. A gente talvez não esteja conseguindo politizar esse impasse. Qual é o impasse? Por um lado, nós somos uma sociedade urbana. Acho que não só pelo fato demográfico, nós temos 85% da população vivendo em cidades, acho que 40%, quase 50% vivendo em grandes aglomerações, mas também pelo fato que a vida de cada um de nós, a vida dos nossos coletivos aos quais a gente faz parte, seja a família, entidade da sociedade, nós somos cada vez mais dependentes de um meio que é urbano, construído pelo homem. Nossa vida depende disso. Até a nossa vida biológica. Se a gente considerar que faz parte também dos problemas do meio urbano, por exemplo, a violência, esse aqui é um especialista, não só a violência interpessoal, mas a violência do trânsito. As pessoas morrem no trânsito. Nós estamos também dependendo do ponto de vista biológico. Isso que dá sentido à ideia de que nós somos uma sociedade urbana. Então, aquilo que o Lefebvre falava como um devir histórico, está acontecendo até hoje. Está acontecendo. Essa dependência da reprodução da vida, seja no plano biológico, seja no plano social, no plano moral, desse meio que nós chamamos de urbano, meio construído pelo indivíduo, uma segunda natureza. Então, nós somos, por um lado, extremamente dependentes desse meio e vamos ser cada vez mais. Para trabalhar, para se fazer como indivíduos, para tomar uma posição na sociedade, não dependemos desse lugar. Por outro lado, esse meio é historicamente precário, improvisado, cheio de lacunas. Diante disso, nós tivemos na Constituição de 88, repercutindo aqui no comentário, né, um grande avanço que, se não estava ou não na consciência dos legisladores, expressou esse fato quando colocou lá no artigo
82, ou 182, não lembro mais, que a cidade tem que ser gerida segundo a sua função social. E a propriedade privada também. Esse artigo fala também da ideia da função social da cidade. De maneira consciente ou não, o legislador estava vendo, olha, é preciso que esse plano cumpra, antes de mais nada, uma função social. E, ao mesmo tempo, toda a Constituição e a legislação posterior criou no Brasil as bases do que a gente poderia chamar uma espécie de sistema de bem-estar local urbano, porque dotou os municípios de poder político, deu funções importantes relativas a esse papel do urbano, então, de certa maneira, constituiu uma espécie de sistema de bem-estar urbano e local. Bom, isso tudo fez parte de uma certa esperança nossa nos anos 80, parte dos anos 90, se materializou em várias etapas de conquistas, mais ou menos conquistas. Né? O orçamento participativo é uma conquista nesse sentido, no plano político. Né? Mas hoje nós estamos diante da situação que esse urbano é cada vez mais submetido a uma lógica do negócio, do mercado. É isso que passa a ser, por várias razões, que são razões de escolha política, razões que têm a ver com essa dinâmica social e econômica que empurra as cidades também por uma busca de um alto desenvolvimento, atraindo capital, atraindo negócios. Né? Isso é uma dinâmica que não é só na escolha de estamos nesse mundo empurrando as cidades e as regiões para uma atitude competitiva exatamente na busca dessa fixação dos fluxos econômicos cada vez mais móveis. E, ao mesmo tempo, a própria cidade é objeto de negócio. Então, nós estamos diante de um confronto. Eu acho que isso se sente na pele. Acho que o fato de a gente ter começado as manifestações pelo tema da mobilidade não é por acaso. Na verdade, que o grupo lá de São Paulo é um grupo hiperativo, independentemente do que está sofrendo ou não, ele está vindo aqui do protagonismo. Mas a capacidade de arrasto disso inteiro tem a ver com o mal-estar urbano. O mal-estar urbano que é cada vez mais exacerbado por esse confronto entre a nossa dependência para poder viver como indivíduos biológicos, indivíduos morais e indivíduos sociais. Esse urbano como meio social construído, as promessas de um bem-estar urbano, local, assegurado por políticas públicas e, ao mesmo tempo, essa busca de transformar a cidade num objeto de negócio. Então, eu acho que precisa politizar isso, encontrar meios de politizar essa questão. Mas ela está colocada em está expressa em várias coisas. Uma delas é exatamente esse confronto entre vamos fazer negócio usando aqui um empreendimento. Vamos tirar pessoas daqui e vamos botar lá na periferia. Vamos fazer o Maracanã. Vamos, então, botar dinheiro no Maracanã ao invés de botar na saúde. Esse confronto está colocado de uma maneira muito imediata. Precisando ter a capacidade de politizar isso na sociedade. E a minha percepção é de que crescerá esse confronto, esse conflito. Não vamos ter mais um conflito apenas de movimentos sociais reivindicativos locais, mas de movimentos mais gerais em torno do bem-estar urbano, exatamente porque esse confronto ela tem uma expressão no dia a dia. As horas que todo mundo está perdendo para se deslocar 3 quilômetros, 4 quilômetros, de engarrafamento, na precariedade do sistema de transporte, na transformação dos territórios, de territórios com significado para territórios de negócio. Então, acho que nós estamos falando dessa questão
quando a gente está discutindo esses problemas do plano diretor que existe, mas não funciona. Não é qualquer secretaria hoje, qualquer prefeitura hoje, um pouquinho mais organizada pela lógica competitiva, a gente vai ver o seguinte, ó, existe lá a Secretaria de Urbanismo, que tem urbanista, todos formados, sabe o que é plano diretor, função social da cidade, conhece todos os instrumentos de planejamento. Quando ali não se decide nada, isso é decidido em outro lugar, que a gente nem sabe onde é que isso é decidido. Os projetos são decididos em outros lugares. Não é na Câmara de Vereadores. Quem sabe onde é que foi decidido o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro? Ninguém sabe. Quem decidiu? Ninguém sabe. Algo com impacto enorme, positivo, negativo, não importa, tem impacto. Isso é isso, não sei, foi decidido. Então, por quê? Porque esse compromisso está sendo superado pelo outro compromisso de tornar a cidade um objeto de negócio, dentro dessa lógica da política urbana liberal competitiva. Isso vai agudizar esse confronto, não só em função da nossa expectativa, mas em função também dessa necessidade que nós temos de ter um meio urbano que sustente a nossa vida e um meio urbano que é reconstruído independentemente dessa função. Enfim. Agora, sobre a questão da região metropolitana, isso é um imbróglio, né? Porque eu acho que a questão da região metropolitana, hoje, no Brasil, expressa esse confronto entre a geografia institucional, dentro da qual o Estado brasileiro, o Estado Nacional Brasileiro se conservou, e a sua história, e essas novas realidades urbanas. Há um crescente descasamento. E não sei como resolver isso, porque eu acho que não é uma questão apenas de uma engenharia institucional, embora a engenharia institucional seja importante, de pensar soluções, é uma questão política. Vamos pensar, sabe que o governador de São Paulo, um animal político, seja ele qual for, o atual, depois, antes do PT, do PSDB, vai querer criar um órgão de gestão metropolitana de fato, um poder sobre um território que concentra 30% do PIB brasileiro? Ele vai abrir mão disso? Há uma regra no poder, nós no poder é assim. O poder não se divide, se acumula. A única maneira de dividir o poder é acumulando mais. Então, ninguém vai dividir o poder não sei se acumular mais. Então, nesse caso, é completamente contraditório. Acumular poder e dividir poder para poder ter um território. Então, nós estamos dentro de um problema complicado, que eu acho que dramatiza na nossa sociedade esse descasamento da geografia do Estado Nacional, do seu peso histórico. O federalismo brasileiro não foi feito para assegurar direitos à população, o federalismo brasileiro foi feito para fazer a integração das elites regionais com as elites paulistas dentro do sistema de pactuação, de negociação, de transferência de recursos. Não foi feito para... Diferente do federalismo alemão. O federalismo alemão tem o primeiro princípio do federalismo alemão. Todo indivíduo tem direito a um conjunto, uma cesta de direitos, independentemente do lugar que ele esteja. Se ele está num lugar pobre, é a obrigação das instituições públicas assegurar aquele território, aquelas pessoas, o mesmo direito que caso está em bom ou está em Berlim. É o princípio básico. O nosso federalismo tem nada a ver com isso. O federalismo para ajustar o pacto das elites. E carrega isso como uma herança histórica. Então, esse federalismo não é capaz de gerar, endogenamente, uma dinâmica que aponta a solução. Uma pedra vital, né, essa possibilidade que foi a colocação, a função de criar a redação metropolitana do governador do Estado. Ninguém vai criar. E apesar disso, estou criando regiões metropolitanas. Por quê? Porque se assinou que é possível fazer acordos ad hoc, isso que eu ia falar aqui no meu script,
acordos ad hoc entre o governo do Estado, o governo municipal e capitais para o desenvolvimento local e regional. O que o Rio de Janeiro está apontando é que Recife apontou, pensou, de certa maneira, Belo Horizonte apontou. É impossível, você só cria o região metropolitana, cria uma instituição que facilita essa governança ad hoc, que junta de maneira ad hoc interesse municipal, interesse do Estado e interesse do governo. Por isso estou criando a região metropolitana. Essa é a maneira. Ter um aparato institucional para as máquinas de crescimento urbano poderem se constituir. Então, é uma espécie de paradoxo. Tem um embrólio que não deixa criar regiões metropolitanas de fato, tem uma profusão de fictícias regiões metropolitanas no país. Mas nós temos que obedecer essa lógica, a percepção que é possível você fazer essas coalizões urbanas, locais, porque o governo federal anuncia isso e parte dos interesses empresariais gostaria que acontecesse em alguns casos. Então, é melhor criarmos isso. De repente, vai que a gente consegue ter uma coalizão positiva aqui, junto ao governo federal, o governo estadual, o governo municipal, os empresários, fazemos aqui uma política de desenvolvimento local. Claro, liberal. Mas, enfim, eu não tenho solução, mas eu acho que o primeiro passo é a gente tentar politizar essa questão. Eu queria passar uma lembrança da Dura, dos conferencistas, e queria muito agradecer a todos, agradecer aos debatedores, a professora Luciana, por essa possibilidade. Exatamente esse tipo de reflexão é que tem pautado um pouco as atividades. Nós já fizemos mais de 50 debates desse tipo, com mais de 100 expositores, talvez 2.500 pessoas, e também temos um canal privativo no YouTube, que a Patrícia conseguiu, isso estará no YouTube, e também no ano que vem nós começaremos uma progressão de livros, uma série de livros de estudos avançados. Eu queria agradecer muito ao professor poder ter vindo aqui. Fizemos aqui já 3 debates sobre a questão dos processos de junho, e vai sair um livro também, e também queria convidá-lo, na segunda-feira teremos um debate sobre o orçamento participativo, com a presença da nossa ex-reitora, professora Fernanda Panizzi. Estão todos convidados, e agradeço a todos. Muito obrigado.